O Corinthians teve 5 jogadores convocados nessa data FIFA. O Hugo Souza para a seleção brasileira, José Martínez para a seleção da Venezuela, Ángel Romero para a seleção paraguaia, Félix Torres no Equador e Memphis Depay para a seleção holandesa. Com exceção do Memphis, todos os outros pelas eliminatórias sul-americanas jogam no dia 9, que é justamente na véspera do jogo decisivo contra o Atlético Paranaense, quarta-feira que vem, na Neoquímica Arena, nas quartas de final da Copa do Brasil, jogo que vale vaga na semifinal. O Memphis, ele tá jogando pela Holanda, nas eliminatórias europeias, e joga dia 7, no domingo, isso. Portanto, o Memphis não tem problema nenhum, inclusive deu assistência no empate realizado nessa quinta-feira. Então, o Memphis não vai ter problema nenhum, ele joga no domingo, volta a tempo para se apresentar e na quarta-feira entra em campo contra o Atlético Paranaense. Os outros 4, aí a gente tem que analisar caso a caso. O caso mais crítico é o do Hugo Souza. Por quê? Porque o Hugo, ele é titular do Corinthians, ele não é titular da seleção brasileira. O Ancelotti disse que está fazendo testes. Só que a gente tem um jogo em El Alto, na Bolívia, na terça-feira. Por isso que eu falo, cara, essa data FIFA é uma mentira, né? Ah, não, a gente vai parar o calendário para a data FIFA. Aí faz um jogo na véspera. Ou seja, na verdade não é que faz um jogo na véspera. A CBF marca um confronto no dia seguinte ao confronto da data FIFA. Não faz nenhum sentido. Porque vamos imaginar que o Hugo Souza, ou qualquer jogador, um jogador de linha, por exemplo, ele fosse titular na terça-feira. Ele não teria como entrar em campo na quarta. E aí desfalcaria o time num confronto decisivo de uma competição tão importante como a Copa do Brasil. Detalhe, esse jogo do Corinthians com o Atlético estava marcado para quinta-feira, dia 11 de setembro. Na semana passada, simplesmente, eles anteciparam para quarta, dia 10, por conta dos acordos, né, dos direitos televisivos e, enfim, do calendário da CBF. Mas, gente, qual é a programação, planejamento? Provavelmente, até falei na live e já tinha gente que saltou ali, naquele recorte pequeno de uma live, de um jornalista, de um torcedor que comentou ali. Vocês imaginem o quanto isso não aconteceu. De alguém que provavelmente se planejou, pediu folga para o chefe, comprou passagem, hospedagem, organizou férias daqui a pouco, e aí os caras, não, o jogo não vai ser mais na quinta, vai ser na quarta. E aí o cara tem que mudar tudo e tal. Você vai em qualquer competição nos Estados Unidos, para você comprar um ingresso de uma partida, tá lá, hora, dia marcado, daqui 1 ano, praticamente. Cara, por quê? Porque os caras sabem, né, que você precisa de planejamento, de estrutura. E no caso do futebol brasileiro, isso não existe. Então, assim, é uma falácia essa data FIFA e o nosso calendário. Aí você tem um jogo de data FIFA na terça e um confronto decisivo de Copa do Brasil na quarta. Eu vou falar um negócio, o Corinthians deu sorte, tá? Por quê? Porque o José Martínez não é titular, ou até era, mas não vem jogando e tal. O Romero não é titular, o Félix Torres não é titular e o Memphis joga só no domingo. Então deu sorte, inclusive. Porque o Hugo Souza, repito, não é titular. Agora, vamos imaginar que o Ancelotti coloque ele de titular, porque quer fazer um teste no jogo contra a Bolívia na altitude na terça. Complica. Por mais que seja goleiro, e a gente sabe que o nível físico é diferente, mas é o risco. Eu acho difícil que ele vá fazer isso, mas enfim. O Corinthians planeja um voo fretado para o goleiro, ainda na madrugada. A seleção também fretará um voo na madrugada, mas esse voo volta para o Rio de Janeiro. O Hugo chega num voo fretado, portanto, na madrugada em São Paulo e já se apresenta com os demais companheiros e entra em campo só na quarta-feira às 9h30 da noite. É essa forma que o Corinthians entendeu para trazer o Hugo Souza o quanto antes, para que ele chegue em São Paulo e se apresente e concentre com os demais companheiros. Na ida, ele mesmo disse que jogaria o jogo da volta sem problema nenhum, o goleiro Hugo Souza, que é a maior preocupação. O José Martínez, ele tá com uma fratura na mão. Foi convocado mesmo assim e até estava suspenso para o primeiro jogo. No segundo jogo da Venezuela, se ele entrar em campo é porque ele tem condições, e aí dificilmente ele vai poder jogar pelo Corinthians. Se ele não entrar em campo,
talvez ele não tenha condições de jogo. E acho que o Corinthians nem está contando muito com ele. E não vai fretar voos dos demais exatamente por analisar caso a caso. O Martínez dificilmente vai ser utilizado, o Dorival dificilmente vai contar com ele. E o Romero vai depender dos minutos que ele vai entrar em campo, se é que vai entrar, na terça-feira pelo Paraguai. O mesmo vale para o Félix Torres, que também nem está sendo tão utilizado, estava sendo utilizado até numa substituição na lateral direita, mas nem isso no último jogo ele acabou entrando exatamente pela contestação, pelos últimos jogos muito ruins. Então o Dorival não deve estar contando nem com o Félix Torres, nem com o José Martínez e nem com o Ángel Romero. Com o Hugo Souza sim, mas ele não é titular, volta de voo fretado. Memphis Depay joga no domingo pela seleção da Holanda. Esse é o planejamento para que o Corinthians tenha, digamos, força máxima ou aquilo que tem de melhor para encarar o Atlético Paranaense na quarta-feira na Neoquímica Arena pela Copa do Brasil. O que mais importa é que estarão em campo Memphis, Garro e Yuri, o trio GYM, GYM, né, como queiram, o trio do Corinthians Prime, aquele trio que perdeu apenas um jogo em 2025, que foi aquela hecatombe para o Barcelona de Guayaquil, os 3-0 lá no Equador. De resto, esse trio, estando juntos, ele não perdeu. Eu fui lá, fiz um programa no UOL com o setorista do Palmeiras sentado do meu lado, menino bonzinho, né? O Latifi. Nossa, só notícia boa. Não porque ele escolhe, porque realmente, né? Nossa, o Palmeiras ganhou 10% da venda do Kevin. O Palmeiras não sei o quê. Cara, eu fico pensando no meu noticiário. O meu noticiário sumiu 30% dos jogadores que o Corinthians ia ter, não tem mais. Sumiu 20% dos jogadores que não tem mais. Os documentos são enviados, não são. Não tem mais 10% do Murilo. Transfer ban, vai vir outro transfer ban, vai vir um terceiro transfer ban, vai vir um... eu fico pensando... Aí, ainda é capaz de eu receber uma mensagem, você só traz notícia ruim. Me dá uma boa, então, você, meu filho. Entendeu? Me dá uma notícia boa. Não, meu irmão. Então, assim, sobre a Fatal, não sou contra nem a favor, porque eu não tô aqui pra julgar ninguém. E analisando que já tem bet lá, pra mim é até hipocrisia não aceitar a Fatal. Mas o homem, o ser humano, não vai alcançar isso que eu tô falando. Porque isso transcende conceitos. Esse eu não aceito, mas esse você aceita. Muita gente, 90% hoje das pessoas não vão entender o que eu falei. Mas se você não aceitar esse e aceita esse, pra mim é hipocrisia. Hipocrisia, tá bom? É hipocrisia. Só que o negócio aqui, desse aqui, que está sustentando o futebol, que está sustentando os clubes, que está sustentando influenciadores, que está sustentando veículos de comunicação, que está sustentando jornalistas, esse aqui ninguém fala nada. Agora ainda vou ver jornalista falar mal desse aqui. Me poupe, seus hipócritas. Então, por mim, amigo, que aceite, porque, aliás, se não aceitar, é hipocrisia. Porque se isso não aceitou, você não aceita esse também. Verdade, Samir falou tudo, bate na mesa, Samir, hipocrisia mesmo. O almoço começou leve hoje. Levinho, né? Mas depois eu não entendo por que agora tá me dando pressão alta. Eu sempre falei pra vocês, eu nunca tive pressão alta, eu já falei umas 3 vezes. Chega no final do dia, pressão alta. Entendeu? Né? É que é difícil ser crente, que você tem que ficar com o suco encalhado às vezes. Entendeu? Como dizia meu amigo Flavinho. Um soco encalhado aqui há 20 anos. Cuidado, não mexe muito não, se o soco desse encalhado sair, que não seja você o escolhido, tá? Tô brincando, mas é uma brincadeira complicada. Parabéns, Samir, é isso aí, Samir. Desculpinha, sempre quer levar por fora, bate na mesa, Samir. Cheguei agora o que aconteceu, é verdade, Samir. Tá brigando com quem? Tá certo, Samir. Mas jornalista nem existe mais, tá em extinção. Exatamente, a maioria tem um lado. Entendeu? Eu sou de esquerda, eu assisto esse canal. Eu sou de direita, eu assisto esse canal. Eu sou do Ilho, eu assisto esse canal. Eu sou Augusto, eu assisto esse canal. Entendeu? Não tem mais. O certo era você ligar e o cara, pau no Lula, pau no Bolsonaro, fez errado, elogia o Lula, elogia o Bolsonaro. Não tem, né? Acertou o Augusto, elogia, errou, critica, mas não tem. Cada um tem os seus lados hoje em dia. Verdade, você tem razão. Só que eu não sou hipócrita. Eu falo. Entendeu? Eu não sou corporativista. Um abraço aí pro Léo. Samir é fera, realidade. Amigo, minha esposa tá pedindo para eu parar de assistir e ajudar a cozinhar. Pensa.
Melhor coisa que tu faz. Calma, Samir, minha tia chama Beth também. Tá falando mal da minha tia. Ai, meu Deus. Hein? Qual a nossa opinião sobre tudo isso, Samir? É isso mesmo, Samir. Mas binarismo no jornalismo, assim como de 90% da sociedade, é algo irritante. O Jefferson Martins. Se acalmou, mas já estava nervoso de novo. Ai, meu Deus. É complicado. O jornalismo não é imparcial faz tempo. Vocês são loucos, né? São todos parciais, sabe? Dá nojo de assistir. Nem perco tempo mais há anos. Hoje está escancarado. Você é louco. Eu, sinceramente, né? Sinceramente, eu não assisto nada. De vez em quando vejo o meu Timão. É a única coisa que eu vejo de vez em quando. Primeiro que eu não tenho tempo. Mas se eu tô almoçando ali à tarde lá, né? Aí tá lá o Faraldo, o Vitinho, aí eu assisto, entendeu? Tipo, 3 horas da tarde, mais ou menos, a hora que eu tô almoçando, mais ou menos a hora que eu almoço. De vez em quando eu tenho tempo, que eu gosto, eu escolho, esse eu gosto. Vou lá e assisto, é os que eu gosto. O restante eu não vejo ninguém. Ninguém. Se tiver que ouvir um jogo, de Paula. Mas ninguém. Acabou. Esse é o Samir Carvalho que acompanha. Mas como você fica atualizado do futebol? Eu assisto o jogo, chego em casa do culto, coloco os gols, os melhores momentos, vou lá no negócio da Sport TV e assisto todos os melhores momentos. E com aquele pratão enorme, né? Aí assisto todos os melhores momentos. E jogo inteiro. O do Corinthians, e se tiver alguma final, uma decisão importante, alguma outra coisa, se eu não tiver nada marcado com a família, eu assisto. Pronto, está aqui o resumo da minha vida, da minha carreira. Entendeu? Então é isso, velho.